Olá, como é que vai a sua família? Geralmente eu digo, olá, como você está? É porque eu me lembrei que antigamente, as pessoas às vezes perguntavam, né? Oi, como vai a sua família? Tudo bem? E conversava um pouco e quando saía dizia assim, dê lembrança à sua família. E a gente às vezes não se preocupamos, né? De saber como é que está a nossa família. Primo, tio, sobrinho. Nós temos uma família grande, né? Às vezes é tão grande que nós às vezes esquecemos, né, quantos são e onde eles moram. Mas hoje eu queria falar sobre família. Família é uma instituição que Deus fez, né, instituiu e que ela não pode se acabar. Lá no livro de Lucas, capítulo 15, versículo 19, diz assim: A mãe e os irmãos de Jesus foram ao seu encontro e não podiam aproximar-se dele por causa da multidão. E lhe disseram: Tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem ver-te. Jesus, porém, disse: Minha mãe e meus irmãos são estes que ouvem a palavra de Deus e obedecem a ela. Jesus não estava querendo dizer que aquela mulher que estava lá fora não era a mãe dela e aqueles e aquelas que estavam lá fora não eram irmãos dele. Ele não estava querendo dizer isso. Ele estava querendo deixar bem claro para as pessoas que a família dele, a mãe, os irmãos, são aqueles que ouvem a palavra de Deus e obedecem a ela. E nós muitas vezes temos amigos que são chegados mais do que um irmão e nós consideramos como irmãos, como família. Nós devemos se preocupar com os membros das nossas famílias de maneira bem carinhosa, de maneira que a gente possa demonstrar que nós temos uma família a qual podemos contar. Raabe, lá no livro de Josué, Raabe era uma prostituta e ela recebeu aqueles espias de Josué, guardou eles lá na casa dela e ela fez uma aliança. Ela diz: Eu sei que vocês vêm aqui, porque essa terra é de vocês, Deus deu a vocês. E ela fez uma aliança. Quando vocês vierem tomar posse dessa terra que é de vocês, Jericó, eu queria que vocês poupassem a minha família. Raabe estava preocupada, né? Que Deus, o povo de Deus, poupasse a família dela. Ela se preocupou com a família dela. E nós se preocupamos com a nossa família. É muito bom, né? Estar em família. E família são aquelas pessoas que estão do nosso lado. Família não é também somente aqueles que é de sangue, né? Família natural. Como Jesus tinha aquela família natural, a mãe dele e os irmãos dele. Mas Jesus disse que a minha família, a minha mãe, os meus irmãos são aqueles que ouvem e obedecem a palavra de Deus. E nós temos ouvido a palavra de Deus. E quando nós obedecemos a palavra de Deus, nós passamos a fazer parte da família de Jesus. No livro de João, no capítulo 15, versículo 14, diz assim: Olha, vós sereis meus amigos se fizer o que eu mando. Jesus está dizendo que se a gente fizer o que ele manda, nós seremos amigos dele. E na primeira carta de João, também nós vamos ver quando Jesus diz assim: Meus filhinhos, eu vos escrevo estas coisas para que não pequeis.
Mas se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Então, Deus nos chama de amigo, Deus nos chama de filhinhos, porque antes nós éramos apenas o quê? Criatura. O Criador é Deus e nós somos criaturas. Mas nós já vamos perceber que depois Deus nos chama de amigo. Se você fizer o que eu estou mandando, você será meu amigo. E na primeira carta de João, ele já nos chama de filhinhos. Eu vos escrevo estas coisas para que não pequeis. Mas, se pecar, nós temos um advogado junto ao Pai, o Cristo. Então, nós precisamos entender que família é isso. A família de Jesus é aquele que faz a vontade de Deus, que escuta a palavra de Deus e a obedece. A minha família, graças a Deus, era só tinha 3 filhos. Depois veio 2 noras e um genro, aumentou, ficou 6. E agora eu tenho 6 netos. Ou seja, era 3, agora são 12. São 6 filhos e 6 netos. E essa família que tem ouvido a palavra de Deus, você que está me escutando agora, que também tem espalhado para outras pessoas, compartilhado para ouvir a palavra de Deus. Eu sei que tem muita gente que está ouvindo a palavra de Deus através de você, que também está compartilhando com pessoas que estão precisando de ouvir a palavra de Deus. Então, a família de Deus são essas pessoas que ouvem a palavra de Deus e a obedecem. Foi isso que Jesus disse para aquelas pessoas. Minha família, minha mãe, meus irmãos, são essas pessoas que ouvem a palavra de Deus e as obedecem. Então, eu louvo a Deus pela sua vida, que tem feito parte da minha família, de ouvir a palavra de Deus e tem compartilhado com outras pessoas. Que Deus te abençoe, que você continue compartilhando a palavra de Deus, porque nós sabemos que a palavra de Deus é para ser ouvida e para ser obedecida, porque foi isso que Jesus disse. A minha família são as pessoas que ouvem a palavra de Deus e as obedecem. Que Deus coloque em nosso coração o desejo de ouvir, de obedecer e compartilhar com pessoas que realmente estão precisando de ouvir a palavra de Deus. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém e amém.